Potencial eólico em centros urbanos. O aproveitamento de energia cinética do vento para atividades humanas, ela vem desde a antiguidade. Os moinhos eram utilizados para o trabalho de drenagem de terras e moagem de grãos. Vários moinhos diferentes apareceram em civilizações diferentes ao longo dos tempos. Mas até o século XIX, esses moinhos, bem dizer, só produziam energia mecânica, que era utilizada no trabalho de água. Em 1887, o engenheiro escocês Blyth produziu uma turbina eólica geradora de eletricidade. Essa eletricidade era armazenada em baterias e era utilizada na iluminação e aquecimento de algumas residências. A primeira turbina foi a de Blyth, mas na literatura é comum encontrarmos a turbina de Brush, de 1888, como a primeira aplicação comercial. De 1888 até 1973, na crise do petróleo, a difusão de energia eólica era basicamente em áreas rurais e em algumas situações urbanas, principalmente em Dinamarca e Holanda, mas situações urbanas não adensadas, né? Com a crise do petróleo, outras alternativas de geração de energia foram mais amplamente estudadas, né? E a Dinamarca era o país que dominava essa tecnologia. Em 91, eles conseguiram construir o primeiro parque eólico offshore, ou seja, em águas. E aqui no Brasil, só em 1992 é que uma turbina foi instalada em Fernando de Noronha. Mesmo assim, ela tinha pouquíssima potência, era para abastecer uma parte da ilha. Em 20 anos, ou melhor, em 30 anos, o Brasil saiu do zero em energia eólica para ser um dos maiores produtores do planeta. Atualmente, temos muitas turbinas de grande potência com esta configuração da figura. E temos muitas configurações de turbinas diferentes, muitos desenhos diferentes de turbina, tanto de eixo vertical quanto de eixo horizontal. Os estudos para implantação de turbinas eólicas devem levar em consideração topografia, distribuição e frequência de ventos, as probabilidades das velocidades dos ventos e levar em consideração a uniformidade dos ventos, já que dependendo da área que estiver, os ventos podem não ser tão uniformes, e quanto mais uniformes é melhor para a geração de eletricidade. No contexto urbano, a energia eólica pode ser explorada de algumas maneiras diferentes. São poucos os casos que as turbinas foram implantadas diretamente no corpo do edifício. Temos aqui a Torre Strata, em Londres, e um edifício na China. O Pearl River Tower, que tem 309 metros de altura. Outro edifício. E o WTC é um caso de estudos. WTC Bahrein foi bastante estudado porque ele tem essas 3 pás eólicas no corpo do edifício, mas a implantação e principalmente a direção que essas pás estão voltadas não é a mais ideal, não chega no ápice da potência que poderia ter sido conseguida se tivesse virado para o vento do lado certo. Uma outra situação urbana é a implantação de uma turbina autônoma numa área urbanizada. Esse exemplo aqui é de uma turbina numa área de uma escola nos Estados Unidos.
Essa turbina fica dentro do terreno da escola. Claro que tudo isso tem impactos ambientais que devem ser considerados na implantação, como ruído, acidente com pássaros, acidentes com a própria turbina. Os estudos de caso são um caso em Goiânia, um estudo para a cidade de Goiânia para a implantação de turbinas eólicas na área densada da cidade. Esse estudo foi feito por mapas gráficos e pesquisas anteriores, principalmente de dispersão de poluentes e poluição e de velocidade de ventos. Aqui a gente não teve simulação por computador. O estudo sobrepôs as informações da cidade e criou novas tabelas para informação, classificando essas áreas em 9, de acordo com a sua ocupação e a altura das edificações e as áreas livres possíveis. Então, na primeira etapa foram selecionadas as áreas do estudo, né? No caso da cidade de Goiânia, depois um desenvolvimento de um mapa temático com a análise das variáveis, forma urbana, topografia, altura, largura das edificações, uso do solo, presença de vegetação. Numa terceira etapa, uma análise de potencial da energia eólica urbana, levando em conta os dados meteorológicos, a calibração do vento em cada zona, segundo a NBR, seleção das possíveis turbinas que poderiam ser utilizadas, se caso fossem instaladas, os fatores de capacidade dessas turbinas e o potencial de uso de energia eólica no centro urbano. Numa quarta etapa, seriam as diretrizes de desenho urbano que promovessem, né, que pudessem levar ao uso de turbinas no centro urbano. O resultado do estudo foi que a situação mais favorável, nesse estudo, a situação mais favorável seria esse quarto gráfico aqui, que seria a instalação de turbinas no topo de edifícios, de 40 pavimentos em áreas que não tenham muito adensamento. E mesmo assim, eles concluíram que a velocidade do vento não seria ainda ideal para geração eólica. A gente pode ver aqui no gráfico essa parte verde, que é a distribuição em porcentagem de ventos em relação a velocidades. Aqui o verde é 2 metros por segundo, é pouco para geração. Então, o estudo conclui que essa geração eólica em área urbana em Goiânia é inviável. O outro estudo foi feito em Taiwan, numa cidade pequenininha, costeira, que chama Tainan, e já a metodologia é bem diferente, porque os pesquisadores fizeram uma coleta in loco e usaram os dados da coleta para fazer as simulações CFD. Então, o método deles foi fazer a seleção da área de estudo, depois coletaram os dados, mapas, frequências de vento, características do vento, medição local, e tudo isso alimentou a terceira etapa, que foi a simulação por computador, de acordo com os parâmetros que eles definiram, para poder, numa quarta etapa, gerar o mapa do potencial dos ventos e, na quinta etapa, a potência de energia eólica urbana, se isso fosse possível. Por ter sido feito em cima de simulações, esse estudo ele é bem mais completo em relação a gráficos e dados, porque as simulações mostram muitas coisas que mapas sobrepostos não veem. Nesse estudo, como foram definidos 4 locais para medições, também temos 4 situações em relação à velocidade de vento em cada altura que foi medida. Então, essa primeira figura aqui é em relação à cidade, o grid que eles usaram, a distribuição dos ventos nos 4 locais, nessa figura 2, e essas duas figuras coloridas aqui, são as simulações, a
partir dos dados colhidos, dos ventos em altura de 14,5 metros e 17,5 metros no lugar 1 e no lugar 2. Também foi feita distribuição Weibull e a rosa dos ventos local. Estes gráficos mostram a velocidade dos ventos a 20 metros de altura na direção norte e a norte-nordeste. E aí, eles fizeram potencial eólico em 10, 20 e 30 metros de altura, também usando as simulações por computador. Então, a gente tem aqui 10, 20 embaixo e 30, e aqui o último seriam as áreas livres, visando somente as áreas livres. Ou seja, quanto mais escuro, melhor seria para utilizar em relação às turbinas, e quanto mais livre também seria melhor para utilizar enquanto... O estudo de Goiânia chega à conclusão que a geração em área urbana para a cidade de Goiânia é inviável, e o estudo de Tainan, ela mostra que há poucas possibilidades, na verdade, porque não há muitas áreas livres e eles não consideram colocar isso em topo de prédio. Concluindo, a implantação de empreendimentos eólicos em áreas urbanas é uma questão muito complexa. Ela depende de uns estudos bem apurados para a viabilidade do empreendimento, tanto na questão técnica como financeira e, claro, na questão ambiental também. Não há só uma forma de fazer isso, a gente viu nos exemplos, embora não seja muito comum colocar turbinas em prédios, a gente deve considerar para um futuro que a gente possa colocar essas turbinas no topo dos prédios e também turbinas autônomas em alguns lugares. A questão é que não há legislação urbana específica para isso. A legislação que tem no Brasil é sobre questão ambiental. Nenhuma cidade se adiantou em fazer uma legislação urbana específica, nem código de obras e nem plano diretor que tenha a previsão desse tipo de situação. Isso não serve só para eólica, outras fontes de energia renovável, fotovoltaica, por exemplo, elas podem ter o mesmo tipo de situação.